E o episódio de número 3 começa com o líder dos Oden Tensei vindo pessoalmente finalizar os humanos que estão na ilha. Sua primeira vítima é o Asa, um ser estranho. O líder pergunta se por acaso foi o Asa quem destruiu sua outra parte. Então Asa pergunta, me diga com quem tu andas que eu te digo quem tu és. Todavia, ele quase foi obrigado a fazer um cosplay de Toji ao ser atingido por um golpe surpreendentemente forte. O Asa chamou o maldito de bastardo. Felizmente, seu corpo se regenerou muito rapidamente, mas isso acabou despertando o interesse do líder dos Tensei. A cena então corta para o Fushi conversando com uma criatura meio humana e meio monstro. Na verdade, o Fushi ia dessecar aquela coisa, mas decidiu fazer isso depois, pois não está no clima de giravidas. Na caverna, descobrimos que a pequena Mei não está bem. O que deveria ser exaustão, na verdade é algo pior, e seu corpo não está se recuperando como deveria. A Yuzu pergunta se essa garota, a Nei, não deveria ser mais jovem, e pergunta quem ela é. E o Fuji responde que aparentemente ela é uma Tensei. Algum tempo atrás, ele até chegou a presenciar a Nei usando uma habilidade muito estranha. E essa Giri, toda tristonha, pergunta se a pequena Nei é um daqueles monstros. Naquele momento, os recursos são limitados, porém o Fushi tem o suficiente para conseguir aliviar a febre da Nei. Mas em troca, a garota vai precisar falar tudo o que sabe sobre os Tensei. A morte de seu familiar o fez perceber que toda aquela situação é bizarra de perigosa. Então ele pergunta quem é você e o que você quer. Dependendo da resposta dela, muito provavelmente o Fushi não vai perdoar a pequena. Todavia, Moro diz que é impossível extrair uma explicação complexa de alguém com um vocabulário tão limitado. Obviamente que essa Giri dá seu total apoio a Moro, essa chupa-saco de mulher. Bom, nesse caso, o Fushi está acostumado a fazer interpretações. Então, por enquanto, ele apenas pede que a Sagiri ajude ele com remédio. Novamente, a cena corta. Dessa vez, vemos o Gabimaru. Os demais, Nurugai, Tamiya, Toma e Shin, caminham até o protagonista, questionando o motivo do chamado. Gabimaru se levanta e responde que mesmo depois de conseguir recuperar suas memórias, os seus instintos de batalha ainda estão adormecidos. Resumidamente, ele precisa que todos se juntem para ajudá-lo. Obviamente que isso parece ridículo, e para o Tamiya, aquilo pareceu até um tipo de insulto. Quem esse peste acha que é usando seu corpo másculo e belíssimo para praticar? Todavia, o Gabimaru se refere apenas ao Tamo e diz que se ele ainda tiver sede de matá-lo, deve ir com tudo pra cima dele. E obviamente que o Shin'o não acredita 100% no Gabi. Se ele estiver tentando tirar proveito da situação, ele não hesitará em derrubá-lo. E aquela pequena aprendiz mirim dele puxa-saco não fica pra trás não. De repente, o Tami arregaça as cordas que prendiam o pulso do Toma. Chamou o menino de homem e mulher e disse que ele poderia usar sua espada, porque os tapas que o Gabimaru vai receber na bunda será diretamente de suas mãos. Durante as lutas contra Doshi e Asa, Gabimaru percebeu que não pode confiar completamente no seu tal. Mas é basicamente impossível vencer os Tensei, principalmente sem ele. Para se adequar melhor, o Gabimaru vai precisar aprender quanto se deve usar. Porém, absolutamente do nada, o Gabimaru se curva e agradece a todos pela ajuda. E depois disso, o Tamiya ficou puto da vida. O cara não esperou mais nenhum minuto e avançou para dar tapinha na bundinha. Seguindo seus avanços, o Tamo também avança e tenta inutilmente atacar o Gabimaru com vários cortes seguidos. E embora seja muito rápido, o Tamo não consegue causar nenhum arranhão sequer. Enquanto os ataques rolavam, o Gabimaru precisou entender que não se deve ver com os olhos e sim com o tal. E por causa disso, ele consegue não só se esquivar, como também atacar o Tamo. Mas quem aparece atrás dele é o Tamiya, no puro ódio, e desfere um golpe com aquela mãozinha dele. Obviamente que o protagonista consegue se esquivar, e dada a forma musculosa dele, é praticamente impossível imobilizar. Todavia, quando o ponto fraco se torna evidente, mesmo o golpe mais fraco pode se tornar o mais forte. Aquela coisa que o Shin'o chama de aprendiz decidiu atacar também, atrapalhando a diversão dos adultos. Bom, na verdade, o Gabimaru ainda tá falando demais. E é chato pra caralho transferir isso pro roteiro. Bom, basicamente é impossível vencer um Tensei com a manipulação de tal. Eles são monstros que treinaram por cerca de 1000 anos. Nenhum humano pode vencer essas coisas. O Gabimaru agarra Nurugai e depois atinge os outros com um tipo peculiar de tal. Eu não sei o que foi isso, mas deixou geral surpreso. A Nurugai ficou toda convencida de que o Gabimaru se tornaria o novo Capitão Pátria, aquela versão boazinha do Superman. A explicação disso é que enquanto puder, o Gabimaru usará o tal ao redor deles. Quanto maior for o poder dirigido a ele, maior será a reação quando usar isso contra eles. Baseado nisso, usar o tal dos Tensei contra eles mesmos pode ser eficaz. Mas por incrível que pareça, ele vai precisar dar muito duro e muito mole também, se necessário, para conseguir poder suficiente. Porém, o Shion parece impressionado. O Gabimaru tem se mostrado melhor do que os rumores dizem sobre ele.
Mas ainda assim, será que realmente vale a pena confiar em um criminoso? Ele então se aproxima e diz que aprendeu algo enquanto observava o tal. Provavelmente existem diferentes tipos de compatibilidade. Se eles utilizarem isso, terão a oportunidade de matar o imortal. Enquanto isso, o Tamo caminha em direção ao Tamia e deixa o tiozão morto de frustração e raiva. De repente, o Tamo cai de joelhos diante do cara que basicamente massacrou ele. E isso faz o Tamia realmente questionar se ele quer apanhar mais. Todavia, o motivo é completamente diferente. Ele estava com vergonha de perguntar isso, mas pede atenciosamente que Tamia o ajude a lutar em uma batalha real. E não é zoeira, afinal aquilo é para sua própria sobrevivência. Mas obviamente que o Tamia não confia em bandidos. No fim das contas, ele também é um. De repente, a mulher-homem vira mocinho e corta o próprio cabelo. Esse é o único gesto que o Tamo pode fazer para demonstrar sua convicção. Já não se tratava de gostar ou odiar. Tamia é inegavelmente mais forte, então ele pede, mais uma vez, para ser ensinado. Ele está disposto a provar lama para ficar mais forte. E depois disso, o Tamia cedeu. De qualquer forma, ele já estava prestes a brandir uma espada. E o Tamo encontrou a oportunidade perfeita de lutar ao lado de seu irmão, de iguais para iguais. Falando em irmão, a cena corta novamente para o Asa. Ele tá tendo problemas, pois essa nova pessoa diante dele é mais forte que o Doshi. E o trouxa começou a bater palmas. Ele ficou intrigado e perguntou se o tal do Asa se misturou alguma coisa ao chegar na ilha. E apesar disso, o Asa manteve seu senso de identidade. Certamente é um rapaz muito intrigante. Rai então diz que essa situação merece um estudo mais profundo e começa a atacar Asa. Obviamente que não funciona. Entretanto, se a situação continuar dessa forma, Asa não terá nenhuma chance de controlar aquele poder duas vezes. Quando de repente ele se lembrou que não precisava de garantias e liberou toda a sua força uma última vez. Raízes começam a se espalhar por seu corpo, enquanto Asa tenta se concentrar para manter a consciência intacta durante essa transformação. O Asa ataca, mas consegue ser bloqueado com alguns tapinhas. Embora essa ainda não seja a última tentativa dele, eu acho. Ele continua lançando ataques e o líder fica sob análise. O Asa se tornou mais rápido, com uma velocidade sobre-humana. Infelizmente, durante os golpes em alta agilidade, ele ainda possui consciência e memória. Nesse caso, é importante que ele acabe com isso nesse exato momento. E não é que o miserável conseguiu? Asa perfurou o estômago daquele ser celestial e por fim usou os tentáculos para fazer cubos de gelatina com ele. O ponto fraco é o umbigo e depois disso o cabo safado não voltou a se regenerar. Todavia, o Asa também está no limite, usando apenas a reserva, quando de repente o bastardo aparece atrás dele. O tal do Ryan não consegue acreditar que aquele trouxa consegue usar uma habilidade tão especial sem perder o controle. Na verdade, não é só um bastardo não, são vários clones. E todos impressionados. Um deles então diz que gostaria de realizar o conhecimento, mas agora deseja ver com os próprios olhos. E é lindo de se ver. Mas agora o Asa deve ser levado ao castelo. Sem se render, o Asa tenta impedir, mas seu corpo sofre as consequências de lutar na reserva. Mais um pouco de diálogo violento e ele provavelmente vai acabar morrendo. Com um único golpe, o Ryan consegue fazer o Asa apagar antes que seja completamente consumido e coloca ele para dormir. Então vemos uma criança. É o Asa que diz que está desmoronando e quebrando. Algum tempo depois, o Asa desperta, amarrado numa cama, rodeado de flores. Ele se pergunta que tipo de lugar é aquele, até que o Ryan aparece na sua forma feminina. O Asa questiona o que diabos isso significa, e ela responde que obviamente aquele é um corpo valioso. O processo que o transforma em um monstro bronzeado fez com que o tal humano se misturasse, e assim a humanidade do Asa venceu a briga. É um milagre. Em 1000 anos, o Ryan não viu nada parecido, e é exatamente por isso que o Asa se tornou uma peça valiosa. Será que ela tá excitada ou o processo faz sem roupa mesmo? Bom, isso se chama Boshujutsu. E sim, o processo se faz sem roupas mesmo. Ela tá desejando ele, viu? Ela deseja divulgar o tal dos dois mais profundamente, sem contar que isso vai restaurar o tal enfraquecido do Asa. Todo tal tem um atributo: madeira, fogo, terra, metal e água. Existe algo que enfraquece o tal de uma pessoa através do contato, e depois há uma restauração que vai fortalecer. O bicho sentou no colinho do Asa e ele fez uma expressão meio estranha. Eu acho que ele tá gostando. Boshujutsu é ineficaz em harmonia. A mulher então pergunta se tem algum ato que o garoto gostaria que fosse feito. E eu não sei porque ela pensou que um pedaço velho podre de pano iria segurar aquele garoto. O Asa ordena que ela responda suas perguntas. O que é aquela ilha e o que eles fazem nela? A cena então corta e voltamos o foco para a criação dos Tensei, que foi criado por um único humano, um renomado eremita. Ele descobriu forma de manipular a ilha. Ao misturar e unir tal de criaturas, ele buscou a imortalidade, e assim nasceram os Tensei, uma fusão de um tal humano com plantas. Por isso são tanto homens quanto mulheres. No taoísmo, alcançar a imortalidade através da meditação é chamado de Nautaion. Enquanto isso, métodos que garantem a imortalidade, como por exemplo criar determinada mistura, chama-se Gaitanho. E é basicamente isso que os Tensei estão criando. O Elixir não existe, ele está sendo criado.
bronzeado. Eles coletaram vida humanas como néctar e ingerem. É como somar os anos que você leva da sua vida com alguém. Ou seja, os Tensi prolongam suas vidas usando o bronzeado. Durante a dinastia Qin, ele serviu ao imperador e cerca de 100 artesãos do outro lado do mar desapareceram. Naquela ilha, experimentos são feitos como um jardim para produzir e observar seres imortais. O Asa agarrou os cabelos da trouxa e puxou com vontade. Ele pergunta se esses seres são criados por humanos, e a resposta obviamente é um sim. Poucos são criados basicamente para observar como vivem os imortais, e no fim das contas até mesmo os Tensi são apenas criações, uma combinação de Tal do mestre de flores, entidades únicas e separadas. E mesmo assim não é fácil. Tal não é só fonte da vida, como tudo ao redor, assim como a poeira encontrada em todos os lugares. O incenso e o ar são forma de Tal, portanto manipular o Tal é manipular as leis da natureza. Mas diferente de seres inanimados, manipular uma vida é difícil, e é por isso que o Tal do Asa é tão valioso. Asa então pergunta se ele pretende usá-lo para conduzir as pesquisas e transformar todos na ilha em elixir imortais, mas a resposta é não. Durante muito tempo ele se preparou para aquilo. Então, assim como todos na ilha, todo o continente serão elixires imortais. Se ele quiser ajudar, terá a oportunidade de se juntar aos Tensem. Ele questiona qual seria a escolha mais inteligente dada a situação atual do Asa e o que ele deve priorizar. Nesse caso, não precisa dizer mais nada. O Asa então coloca ela numa posição tanto questionadora e diz que vai praticar, se realmente for ajudar a dominar o uso do Tal. E por algum motivo, essa besta diz que vai ser gentil, que vai se adaptar e consumir. E como era de se esperar, o Tal do Asa tinha um gosto maravilhoso. Em outras palavras, Jofuka é a origem de tudo isso. De repente, a pequena Mei enfraquece, mas o Fuxi ajuda ela. Todavia, o braço dela está diferente e aos poucos estava se transformando em um galho. O motivo é por ser imperfeita, o seu corpo se transforma em uma árvore toda vez que ela usa seu Tal. E apesar da resposta ser simples, como se recuperar igual Gabimaru faz, é praticamente impossível para Nei fazer isso. Ela não tem o suficiente para a circulação. Tempos atrás, o Ryan destruiu seu Tensi e o seu óvulo. No início, Nei e Ryan eram os primeiros alunos do grão-mestre, mas o Ryan mudou. Ele começou a matar para conseguir Gaitanho e machucou Nei quando ela tentou impedir que ele fizesse besteira. Por causa disso, a pequena Nei fugiu de Horai. Naquele momento, o avanço de madeira está constantemente contínuo, e se continuar nesse ritmo, a Nei se tornará em breve uma árvore. De repente, o seu pai de consideração pede que Nei use o seu Tal. Já que os Tensi têm total controle sobre Tal, eles devem ser capazes de extrair isso de outras criaturas e torná-lo seu. Mas ela se recusa. Em breve, ele se tornará uma árvore, sem sentimentos e algo que faz parte da natureza. Em outras palavras, essa é sua expiação. Significa que ele conheceu ela há séculos atrás, quando ainda tinha uma família, mas então ambos viraram árvores, assim como todos os aldeões daquele lugar. E então seu momento também chegou. Elas tinham a mesma idade quando ele a encontrou, e viu em Nei a oportunidade de recriar sua família, como se ela fosse sua filha morta. Depois disso, ele passou a ensinar ela, mesmo sabendo que havia algo diferente em Nei, e ignorou o fato de que ela gostaria de sair daquela ilha e ser livre. Desde então, o Senhor da Madeira fingiu ser uma família. Ele pede que seja perdoado, pois para ele, Nei não era Nei, e naquele momento pede que, por favor, o resto da sua vida, que lhe seja usado de uma forma boa. E em lágrimas, a pequena Mei discorda completamente de tudo que ele falou. Nada daquilo foi uma mentira. Eles eram realmente como uma verdadeira família, como um verdadeiro pai e filha. Porém, o que acontece a seguir é que seu pai consegue esboçar um sorriso, enquanto a Nei considera seu pedido e começa a absorver o Tal dele. Depois disso, a Nei volta a ser apenas uma pequena criança, como ela era antes de usar suas habilidades. E por fim, ela se despede de seu pai e lhe diz adeus.